Olá, traders, what's up? Esse é o episódio 3 do curso Simplificando o Forex. E nesse vídeo nós vamos falar sobre a anatomia das velas, ou o que é que constitui uma vela. Nós vamos olhar o gráfico, como eu mostrei no TradingView no vídeo passado, e vamos ver como é que essas velas se formam. E um bocadinho de teoria, né? O gráfico, normalmente, para a maioria dos traders, ele é visto em forma de velas. Eu mostrei um exemplo no vídeo passado, no primeiro episódio, que era um gráfico de linhas, mas dificilmente os traders usam o gráfico de linhas. Alguns usam, eu pessoalmente não uso. Mas o que você vê aqui são velas. Isso chamam-se velas. Cada uma dessas coisinhas cinzentas e azuis são velas. Então, o gráfico é formado por velas e toda vela no gráfico tem um preço de abertura, um ponto mais alto, um ponto mais baixo e um preço de fecho. Então, a vela de alta, que são. Existem dois tipos de velas. Ou a vela vai ser de alta ou a vela vai ser de baixa. Okay? A vela de alta é uma vela que abre num ponto, faz o ponto mais baixo, faz o ponto mais alto e fecha num ponto mais acima ao ponto em que ela abriu. E essa é a maior diferença entre a vela de alta e a vela de baixa. A de baixa vai fazer exatamente as mesmas coisas. Vai abrir num ponto, vai fazer o ponto mais alto, vai fazer o ponto mais baixo. Mas agora ela vai fechar num ponto mais abaixo ao ponto de abertura. Se nós virmos um exemplo aqui, por exemplo, essa é uma vela de alta, então ele tem o preço da abertura aqui, fez o ponto mais baixo, fez o ponto mais alto e fechou aqui. Então o fecho é mais acima que a abertura. Na vela de baixa, ela abre, faz o ponto mais alto, faz o ponto mais baixo, mas agora em vez de fechar mais acima da abertura, fecha mais abaixo que o preço de abertura. Então, a única diferença é se vai fechar mais acima ou se vai fechar mais abaixo. E isso que vocês estão a ver aqui, que podem ver também aqui nessas velas, essas wicks, ou chamam de sombra em português, sempre que ela desce para fazer o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, ok? Mais alto ou mais baixo, ela deixa essa wick, ok? Então, o corpo da vela vai ser a área entre o preço da abertura e o preço de fecho, a área entre o preço da abertura e o preço de fecho, mas onde ela subiu para fazer o ponto mais alto ou o ponto mais baixo, ela vai deixar a sombra, que é essa wick, essas wicks que vocês veem aqui, ok? Então, se vermos exemplos, se pegarmos nessa vela aqui, essa vela é uma vela de alta. Ela abre aqui, nesse preço, se olharem aqui para a direita, aqui, ela abre num preço de 1.0015 e fecha em 1.0025. Então, o preço de fecho é mais acima do preço de abertura, então ela é uma vela de alta. E onde ela fecha o ponto mais baixo e o ponto mais alto, ela deixou a wick ou a sombra. Ok? Agora, se pegarmos nesse exemplo aqui, essa vela azul, ela abriu no preço de 1.0008 e fechou em 0.9997. Então, preço de fecho é mais abaixo ao preço da abertura. Então, é uma vela de baixo. Onde fez o ponto mais alto, deixou uma wick ou uma sombra. E onde fez o ponto mais baixo, deixou uma wick ou uma sombra. Okay? Então, o que é que define quanto tempo uma vela demora para se formar? Então, o que define são os tempos gráficos, não gráficos como está aqui, mas os tempos gráficos.
Os tempos gráficos definem o tempo de duração de cada vela vista no gráfico daquele tempo. Se estivermos a olhar para um gráfico de 4 horas, significa que cada vela vista levou 4 horas para abrir, fazer o ponto mais alto, fazer o ponto mais baixo e fechar. Os tempos que usamos também vão definir que tipo de trader nós somos. Se somos mais longo prazo, mais curto, médio prazo, mais intradiário, mais intra-sessão. Nós vamos falar sobre sessões no próximo vídeo, talvez. Então, quanto maior for o tempo em que executas as tuas trades ou utilizas para análise, mais longo prazo tu és. Então, quanto menor for o tempo gráfico que tu utilizas, mais médio e curto prazo trader tu és, ok? Então, tu és um trader mais curto, médio prazo, quando utilizas tempos gráficos menores. Então, se nós estivermos a olhar para esse gráfico, esse é o gráfico de 15 minutos, podem ver aqui o 15 no fundo e podem ver também aqui 15. Então, cada vela formada nesse gráfico levou 15 minutos para se formar, ok? Então, uma vela de 15 minutos, essa seria uma vela de 15 minutos apenas, ok? Mas se formos para o gráfico de 30 minutos e marcamos a mesma zona e voltarmos para a mesma zona, enquanto no gráfico de 15 minutos eram duas velas, agora no gráfico de 30 minutos é apenas uma vela, ok? Se formos para o gráfico de uma hora, nesta mesma zona, de 30 minutos seriam uma, duas, três, quatro velas, mas em uma hora é apenas uma vela. Então, um gráfico de uma hora tem 4 velas de 15 minutos e 2 velas de 30 minutos. E essa é a ideia. Se olharmos para o semanal, significa que cada vela vista aqui levou uma semana para se formar, para abrir, para fazer o ponto mais alto, para fazer o ponto mais baixo e para fechar. Okay? Então, um trader que executa no semanal é claramente um trader longo prazo. E um trader que vai executar, por exemplo, de 15 minutos, de uma hora, é um trader mais médio prazo, porque ele precisa, por exemplo, aqui são 4 velas de 15 minutos, é uma hora de operação, por exemplo, se ele pegou essa venda. Mas se tu fores para o semanal, só para pegar, por exemplo, esta queda aqui, te levaria 4 semanas. Então, tempos gráficos, para além de definirem o tempo de abertura de uma vela ou de formação de uma vela, também definem que tipo de trader nós somos. E é isso. Espero que esteja claro a anatomia das velas, bem como os tempos gráficos. Então, fiquem com Deus e nos vemos no próximo episódio.